Olá, que a paz do Senhor esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao canal Análise Bíblica. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre os princípios divinos em tempos de crise. Estamos falando sobre a reconstrução de Jerusalém, né? E o avivamento espiritual para os nossos dias. Então nós vamos hoje estudar a lição de número 5, que tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. Tem a data do dia 2 de agosto de 2020. O texto áureo da nossa lição diz: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículos 10 e 18. A verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e também o versículo 12, e também no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, do versículo 6 até o 10. Então você pode acompanhar a leitura aí no decorrer da lição. Nós vamos usar, né? Geralmente a gente usa algum texto aqui, mas você pode fazer a leitura na sua casa, que é muito importante. Eu já fiz a minha leitura aqui, né? Para o estudo da lição, e você pode fazer a sua leitura aí na sua casa. Você pausa o vídeo, né? Faz a leitura bíblica e depois você continua. A nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 pontos, né? O primeiro, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Nós vamos ver que agora esses 2 profetas, eles entram em cena, né? No drama da história de Judá, na reconstrução do templo. Então nós vamos ver aqui que eles entram em cena profetizando ao povo, né? Que recomeçassem a reconstrução do templo, né? O tópico principal de número 2 diz: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então nós vamos ver que Deus sempre se manifestou profeticamente, né? Através de homens na Bíblia Sagrada. Número 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Será que existem profetas hoje da mesma maneira, da mesma forma que no Antigo Testamento? Então nós vamos aprender isso hoje também. Todos os 3 pontos principais, né, como de costume, têm os seus respectivos subpontos, né? A gente não cita eles aqui, né, para a gente ganhar tempo, né, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas esta é uma visão geral da lição. A lição também tem 3 objetivos, né? Como de costume, cada objetivo está relacionado com um tópico da lição. Então, o primeiro objetivo é mostrar como Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias, como que eles apareceram em cena, né, na história de Judá. O segundo é saber que o ministério profético é uma manifestação de Deus. Então a pessoa não se intitula profeta, né, ele não se proclama: eu sou um profeta. Não, é uma manifestação de Deus na vida de pessoas, né, que ele chama. Tá? O número 3, você vai ter que ser capaz, né, depois do final dessa aula, que é o terceiro objetivo, explicar o ministério profético à luz da Bíblia, né? Como agiam os profetas no Antigo Testamento e como agem, né? Qual é a função do profeta no Novo Testamento. Alguns pensam que
o ministério de profeta acabou, né? Na verdade, não acabou. Ele só tem uma conotação diferente do que havia no Antigo Testamento. Então, esses são os 3 objetivos. Vamos iniciar nossa lição aqui no tópico de número 1, né? Que diz: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Os profetas Ageu e Zacarias, eles são considerados profetas pós-exílio, né? Por que eles têm esse título, né? É porque eles profetizaram após o exílio de Israel na Babilônia, que agora aqui já está no Império Medo-Persa, né? Nós já aprendemos nas lições passadas que o rei da Babilônia, o Império Babilônio, foi eliminado, né? E agora o rei Ciro, agora o rei Dário, né? Estão no comando da nação de Judá, porque eles estavam como escravos na Babilônia, né? Pelo menos viviam lá na Babilônia, porque foram levados por Nabucodonosor. Então, agora os profetas, né? Ageu e Zacarias, eles profetizam após o cativeiro, né? Logo depois que Ciro permitiu que os judeus voltassem para reconstruir o templo. Então eles entram em cena nesse período, né? No pós-exílio. Então, Deus, o subtópico 1, Deus levanta 2 profetas. Primeiro ele levantou o profeta Ageu, né? E depois o profeta Zacarias, né? Uma coisa interessante aqui, que o autor ele coloca, ele diz assim: não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Né? Então não foi Zorobabel que chamou os profetas, né? Não foi Josué, o sumo sacerdote, não foi nenhum integrante daqueles que voltaram para Jerusalém, né? Na primeira leva. Nós já falamos sobre isso, que os judeus voltaram em 3 vezes, né? Então aqui está na primeira vez ainda. Não foi nenhum do povo, não foi Zorobabel, não foi Josué, mas Deus enviou os profetas. Né? Por que Deus enviou os profetas? Porque Deus sabia estava vendo que o povo estava desanimado, né? Eles tinham abandonado a construção do templo, então eles estavam desanimados. Deus usa Deus manda os profetas para profetizarem ali e animarem o povo a voltar a reconstruir o templo. Então eles entregam, né, profecias, eles entregam mensagens de Deus a Zorobabel, a Josué e ao povo. Né? A Bíblia diz que eles falam com esses personagens, né, profetizam para eles. Ali para Zorobabel, né, ele recebe uma mensagem pessoal de encorajamento, porque ele estava desanimado. Nós vimos na aula passada que um dos motivos pelos quais os judeus não revidaram, né, quando a construção do templo foi impedida por uma carta mentirosa dos inimigos, né? Um dos motivos era que Zorobabel ele confiava na sua própria força, então ele resistia os inimigos com a sua própria força. Agora aqui Deus vai dar uma mensagem de encorajamento para ele. Então, e a mensagem é a seguinte, né? Não por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Zorobabel recebe uma mensagem de ânimo, de encorajamento, através do profeta, né, do profeta Zacarias. Ele diz: ó Zorobabel, não é por força e não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Depois nós temos Josué também, que recebeu uma mensagem pessoal. Nós vimos na aula passada que um outro motivo deles não revidarem, né, a ação dos inimigos é que Josué estava talvez em pecado, né? Mas tudo indica que ele estava em pecado. Por quê? Porque ele está com as vestes manchadas, né? Então aqui Deus envia o profeta Zacarias
com uma mensagem, né, de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele, de Josué, toda iniquidade, e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, né? Então, veste suja simboliza o pecado. Veste nova, veste limpa, simboliza o perdão, simboliza a restauração, né? E simboliza a santidade. Então, Deus agora está falando com Josué também. Eu estou perdoando seus pecados. Lembrando que esses dois homens eram os líderes naquela época, né? Zorobabel como um tipo de governador e Josué como um líder espiritual, né? Então, como o sumo sacerdote, como líder espiritual, Deus está renovando eles, né? Dando uma mensagem de ânimo para Zorobabel e dando uma mensagem de perdão para Josué. Mas Deus também fala ao povo, né? E ele mostra que é o tempo, né? O profeta Ageu agora, usando o profeta Ageu, mostra que os prejuízos que o povo estava sofrendo, era porque eles tinham abandonado a casa do Senhor. Eles tinham abandonado, né? Se você ler lá no livro de Ageu, no capítulo de número 1, você vai ver que quando Ageu ele começa a profetizar, ele já vai falar sobre isso. Ó, vocês abandonaram a casa de Deus. Vocês abandonaram, vocês dizem que não é tempo de reconstruir a casa, né? A casa de Deus. Ele diz assim, né, no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, né, o povo está dizendo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então aqui o templo tinha, a reconstrução tinha sido barrada, como nós aprendemos na lição anterior. E agora o povo, realmente, eu acho que isso aí não é de Deus, não é o tempo de reconstruir, né? Aí a Bíblia diz, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Então as casas deles estavam trabalhando, gastando dinheiro, investindo a oferta, os dízimos que eles tinham que dar, eles estavam investindo nas próprias casas. E aí Ageu pergunta, né, em nome de Deus, é tempo de vocês abandonarem a casa de Deus, a reconstrução da casa de Deus? Né? É por isso que eles não recebiam, né? Tudo que eles recebiam não dava, né? Eles levavam prejuízos, né? Então eles alcançavam pouco. Por quê? Lá no versículo 9, lá no versículo 6 diz assim, vocês semeiam muito e recolhem pouco, né? Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário um saquetel furado, um saco furado, põe em cima e sai embaixo, né? O versículo 9 diz, olhastes para muito, mas alcançastes pouco, e o pouco quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Então eles tinham abandonado a obra de Deus, né? Abandonado a reconstrução. E aqui nós podemos fazer uma aplicação aqui para nós, né? Muitas vezes nós não entendemos por que o nosso salário não dá, por que tudo que a gente faz dá errado, né? Tudo que a gente planta não dá, tudo que a gente ganha, às vezes ganha até muito, mas não dá para fazer nada. Por quê? É hora de nós refletirmos. Será que nós não estamos abandonando a obra de Deus? Eu não estou aqui para falar de dízimo, de oferta, não, mas é bíblico. É bíblico. É bíblico, isso é bíblico. A Bíblia diz, né? Vocês recebem salário em saquetel furado porque vocês abandonaram a casa de Deus. Eu não estou aqui para cair no mérito, né?
de se dízimo é certo ou não, se oferta é certo ou não, né? A gente pode até pensar num outro vídeo a falar sobre isso. Eu sei que aqui, nesse texto, a Bíblia diz que eles tinham abandonado a casa de Deus e Deus estava assoprando aquilo que eles tinham, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. O subtópico 2 diz o resultado da mensagem dos profetas, né? Aquela mensagem deu resultado. Vocês têm que começar a reconstruir. Vamos reconstruir o templo, né? E lá em Esdras 5:2 a Bíblia diz: e começaram a edificar a casa. Então a mensagem profética surtiu efeito ali. O subtópico 3 diz: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão, né, da construção. Os profetas Ageu, eles continuaram, né? Continuaram profetizando, animando o povo, né? Então diz aí que lá em Esdras 6:14, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Por quê? Porque os profetas estavam constantemente animando o povo, né? Aqui nós aprendemos também uma lição prática, que a igreja precisa da voz profética, né? E eu não estou falando só de profecias, né? Do dom de profecia. Nós vamos ver isso lá no ponto 3, né? Qual é a diferença entre profeta do Antigo Testamento, profeta do Novo, o dom de profecia, o dom de profeta, né? Mas já dando uma adiantada aqui, é necessário que a igreja tenha uma voz profética, né? E principalmente a voz profética da palavra. Principalmente. Acima de tudo, acima de qualquer tipo de profecia, qualquer tipo de mensagem, né, dita vinda de Deus, a palavra está acima de todo tipo de mensagem. Então a igreja precisa da voz profética das Escrituras. Nós vemos aí que eles continuaram profetizando. É necessário, a igreja precisa de profetas, precisa de homens e de mulheres de Deus que falem a palavra, né? Ou através do dom de profecia, ou na ministração, né? De preferência, na ministração da palavra de Deus. Então esse foi o tópico de número 1. O tópico de número 2 diz o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então nós vemos aí, no subtópico 1 desse ponto, que as manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. Então, há muitos exemplos no Antigo Testamento, mas aqui ele cita 2, né? De homens que foram usados como profetas na obra de Deus e receberam manifestações sobrenaturais. Primeiro ele cita Moisés, né? Que recebeu um preparo espiritual. Quando Deus chama Moisés, ele fica até meio receoso, né? De ir, eu não sei falar, Senhor, tal. Aí Deus chama ele e diz, eu vou ser contigo, eu vou te usar, eu vou fazer, você vai libertar o meu povo do Egito. Então Deus deu sobre ele manifestações sobrenaturais, que vocês sabem, ele foi para o Egito, né? E Deus, através dele e de Arão, seu irmão, enviou algumas pragas e assim por diante. E também nós temos o profeta Elias, né? Intitulado aí por muitos como profeta de fogo. Então nós vemos que Elias orou no ministério de Acabe, do rei Acabe, para que não chovesse, como julgamento, né, diante de Acabe, ou para o rei, né, ímpio Acabe, seu reinado ímpio, sobre Jezabel. Elias orou e a Bíblia diz que por mais de 3 anos não choveu sobre a terra. Teve uma certa vez que Acabe mandou prender Elias, né, e ele manda alguns grupos de soldados, com 50 soldados. A Bíblia diz que Elias orava e fogo caía do céu e consumia os soldados. E tem o célebre, né, talvez um acontecimento mais, ou pelo menos que os pregadores mais usam, é a batalha contra os profetas de Baal. Então Elias está ali e os profetas de Baal oram, clamam ao seu Deus e nada, e de repente ele conserta o altar e na sua oração rápida, né,
Não foi uma oração muito longa, rápida. Deus manda o fogo, consome a oferta, né? E todo o povo tem que reconhecer que só o Senhor é Deus. Então aqui nós vemos manifestações sobrenaturais sobre dois profetas. O profeta Moisés, né? Moisés era um profeta. Ele mesmo disse, ó, o Senhor Deus levantará no meio de vocês um profeta como eu. Então ele falava, né, a Deus, ele recebia a mensagem de Deus e comunicava ao povo. Ele era um profeta, né, verdadeiro. Elias também. Existem outros, mas, né, esses dois exemplos já são suficientes para mostrar a manifestação, né, de Deus no ministério, né, profético na vida desses dois homens. Nós temos aí também manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, né, você sabe que Deus enviou o Espírito Santo. Foi a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, né, sobre os quase 120 irmãos ali no cenáculo e falaram em línguas estranhas. E a partir dali, Deus começou a manifestar através de dons espirituais, né? Então, diz que a revista diz, quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então nós vamos ver que Paulo, né, tinha dons espirituais, a igreja de Corinto tinha dons espirituais, né? Não é o assunto aqui, mas há uma classificação, né, de pelo menos 9 dons espirituais, depois os dons ministeriais também, né, e outros dons, né? Mas Paulo, ele lista ali em 2 Coríntios, né, os dons espirituais, e entre eles tem o dom da fé, né, o dom da operação de milagres ou de maravilhas, né, segundo outras versões, né, que são dons de poder. Tem o dom da profecia, o dom do discernimento dos espíritos, né, o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, né? Existem os dons de curar. Então, todos esses dons, né, são dons. Eu não sei se eu esqueci de algum aqui, mas você pode verificar 1 Coríntios 12, do capítulo 12, do versículo 4 ao 6, né, que está aqui na revista. Mas esses dons, eles são manifestações sobrenaturais de Deus na vida da igreja. Isso aqui no Novo Testamento, né? E nós, assembleianos, né, e muitas outras denominações, nós somos continuistas, né? Nós não somos cessacionistas, né? Os cessacionistas entendem que esses dons, eles acabaram com a morte do último apóstolo, né? Nós respeitamos essa opinião, porém nós não professamos a mesma ideia, né? Nós entendemos que os dons, eles continuam e estão à disposição da igreja, né? O dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, né? Havia esquecido desses dois também. Então você que crê assim, né? Que nós, assim como nós cremos, que os dons permanecem em atividade até o dia de hoje. Então esse foi o tópico de número 2. Né? O tópico de número 2, nós vimos aí as manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento e também as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. E o último tópico, que é o tópico 3, diz o ministério de profecia à luz da Bíblia. Eu gostei desse título, né? Não só desse, mas esse me chamou a atenção, porque ele diz assim, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Por quê? Como eu já disse, a maior profecia é a Bíblia. É o que os antigos chamavam de um livro da capa preta. Ela é a maior profecia que existe. Tá? Tudo deve estar baseado no que está escrito nesse livro. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que nós devemos aprender a não ir além do que está escrito. Então, antes de começar esse ponto aqui, todo tipo de manifestação que não esteja baseada na Bíblia, nas Escrituras, não devem ser aceitas. Simples assim.
Parece radical, mas é isso que a Bíblia ensina. Tudo que for além do que está escrito, que contradiz o que está na Escritura, deve ser rejeitado. Então vamos lá. Subtópico 1. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Nós temos aí que, além dele transmitir a mensagem de Deus, aqui nós vamos ver a diferença do profeta do Antigo Testamento com o profeta do Novo Testamento. Então, o profeta do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus ao povo, ele era consultado pelo povo. Nós temos um exemplo em Ezequiel, quando o povo que estava na Babilônia, já na segunda leva, o profeta Ezequiel ele já estava ali, e o povo que já tinha ido com ele na primeira, foi na primeira e foi com ele na segunda, iam até ele para buscar a palavra do Senhor. Nós vemos também em 1 Samuel 9, 6 ao 7, que Saul ele vai em busca do profeta Samuel, que naquela época era chamado de vidente, não tem nada a ver com o vidente de hoje, um lemão, lê sorte, cartas, não tem nada a ver com isso. O vidente, o profeta era chamado de vidente. Então eles vão até Samuel em busca das jumentas que se haviam perdido. Também nós temos aqui na letra C, o rei Jeroboão, o seu filho é acometido de uma enfermidade e ele fala para sua mulher se disfarçar e ir até o profeta para buscar uma resposta. Moisés também, o povo ia até ele para buscar uma resposta de Deus. Então, praticamente, o profeta do Antigo Testamento, ele também era um intercessor. Havia o sacerdote, que fazia o sacrifício, intercedia pelo povo, e o profeta, o sacerdote, fazia mediação entre o homem e Deus. O profeta, ele fazia mediação entre Deus e o homem. O que eu quero dizer com isso? O sacerdote levava o homem até Deus, o profeta levava a mensagem de Deus até o homem. Mais ou menos assim para você entender. Então aí eram algumas especificações dos profetas do Antigo Testamento. Além de entregar a mensagem, eles eram separados para consulta do povo. O povo ia lá buscar a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que nesta época as escrituras não haviam ainda, não estavam completas. Nesse tempo mesmo aqui que cita esses profetas, as escrituras nem do Antigo Testamento estavam completas ainda. Os estudiosos entendem que foi no ano 445, com Esdras, um escriba versado na lei, ele busca e reúne os livros que estavam escritos, todos já estavam escritos, e forma o cânon do Novo Testamento, que foi aprovado muitos anos depois. Mas para os judeus, já no tempo de Esdras, eles já tinham as escrituras deles, que é o Antigo Testamento. Então aqui não tinha escritura, então o povo buscava a orientação no profeta. Hoje nós vamos ainda falar sobre isso, Volto a dizer, hoje eu estou mostrando bastante a Bíblia aqui, porque ela é a palavra de Deus. Hoje a nossa orientação deve ser buscada aqui. Nós temos o nosso pastor, todo mundo tem o seu pastor, que merece respeito, E você deve buscar a orientação dele, e ele vai te orientar dentro da Bíblia. Mas você também tem a Bíblia na sua casa, Então tem coisas que você pode deixar, coisas maiores para buscar o seu pastor, Para dar até um descanso para ele, Coisas menores você pode buscar você mesmo na Escritura. E coisas maiores que você não entenda, você busque o seu líder, o seu pastor, que ele vai te orientar dentro da palavra. Vamos lá. Agora, no subtópico 2, nós temos o profeta na dispensação do Novo Testamento. Então aqui nós vamos ver a diferença agora. Aí, o Novo Testamento fala de dom de profecia. O dom de profecia não é o dom de profeta. Nós precisamos fazer essa diferença. Tá? O dom de profecia, todos podem buscar, e todos podem ter. O apóstolo Paulo fala assim, todos podeis profetizar, um após o outro, com ordem, com decência, para que as pessoas entendam, porque a profecia, ela é no sentido de edificação da igreja, ela é mais importante do que o dom de línguas.
Porque aquele que fala a língua, ele edifica a si mesmo, mas a igreja não entende nada. Mas o dom de profecia edifica a igreja, consola, né? Exorta, edifica. Então, o dom de profecia, né? Até o autor aqui, ele coloca uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, ter o dom de profecia não significa que a pessoa seja um profeta. Né? Porque ele profetiza e você vai na casa dele buscar a palavra, né? Tem pessoas que às vezes o pregador, Deus sabe que Deus usa ele, né? As pessoas sabem. Ele vai lá, acaba de pregar, ele já vai lá esperando Deus falar com ele. Já aconteceu comigo algumas vezes, né? E aí eu não tenho mensagem nenhuma, Deus não mandar, você não vai falar. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vai falar aquilo que Deus não falou. Né? Então aí a pessoa às vezes ficava até decepcionada, né? Mas fazer o quê? Como é que eu vou entregar uma mensagem que Deus não falou? Eu não sou louco para isso, né? Então, o dom de profecia é diferente do dom de profeta. Tá? Então, lá em Atos dos Apóstolos, lá em Efésios 4:11, a Bíblia diz que Deus deu uns para profetas. Então, isso é dom, né? Tem o profeta Ágabo do Novo Testamento. Algumas pessoas acham que havia profetas só no Antigo Testamento, né? Mas agora nós vamos ver a diferença do profeta do Antigo Testamento com o profeta do Novo Testamento. O autor aqui, ele coloca, né, o pastor Eurico Bergstein, em saudosa memória, ele coloca assim, ó, que este ministério de profeta do Novo Testamento é o ministério da palavra, né, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então, o profeta aqui é aquele que não só profetiza, mas profetiza usando a palavra, né? É um dom especial que Deus deu para que ele use a palavra, é o profeta. Lembrando que no Antigo Testamento não tinha a palavra ainda completa. Né? Hoje o profeta, ele deve falar tudo que está baseado na palavra. A mensagem dele é a palavra. Ele pode profetizar uma profecia, uma mensagem verbal, né? Particular para alguém, que é uma profecia, né? Mas o dom profético do Novo Testamento, o dom de ministério de profeta, ele está em ministrar a palavra com autoridade e com o espírito de profecia, né? O ministério profético específico para ele. Você pode ver que tem pessoas que profetizam. Ele tem o dom de profetizar, mas ele não é profeta. Se você pedir para ele dar um ensino na igreja, uma pregação na igreja, usando a palavra, ele não consegue, porque ele não tem esse dom. Deus não chamou ele para isso. Tá? Então vamos ver a diferença aqui. Ó. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo. Ó, consultados pelo povo, e transmitiam-lhe a resposta de Deus. O povo buscava, ó, o que nós vamos fazer? O que Deus falou para nós? O profeta ia buscar Deus, Deus falava, ó, fala assim para o povo. E as pessoas, e o profeta falava, né, para o povo a mensagem. Agora, esse ministério, né, a Bíblia diz que os profetas, a lei e os profetas, duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Então, é importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém buscando um profeta. O que Deus tem para nós? Não. Por quê? Porque o profeta do Novo Testamento, ele recebeu de Deus um dom, né? Um dom do ministério da palavra. Tem um dom específico. Deus escolheu, esse aqui vai pregar a minha palavra. Ele pode ter o dom de profetizar, não é que aquela pessoa que tem o dom de profeta não tem o dom de profetizar. Ele pode profetizar. O que nós temos que entender é a diferença de dom verbal de profecia, né? Deus mostra para alguém, Deus fala, ó, eu vi você fazendo isso, aquilo outro, né? Às vezes no sentido negativo, você precisa se consertar, precisa mudar a sua vida, tal, né? E Deus revela que a pessoa está em pecado, vamos dizer assim, né? E outra coisa é você usar a palavra como um dom de profeta, com a autoridade da palavra, ser usado por Deus no ministério da palavra. Tá? Eu acho que deu para dar
uma clareada aí, né, no dom de profeta. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí, que depois a gente pode, né, dar uma explicação melhor individualmente. Tá? Então nós vamos agora rever, né, a lição para a gente encerrar, né, voltando lá para os objetivos. Então, quais eram os objetivos? Primeiro, mostrar como Deus levantou os profetas Zacarias e Ageu. Então nós vemos que foi no momento em que o povo estava desanimado. Houve um período de tempo, né, eu deveria ter falado isso lá no começo, acabei me esquecendo, daquela carta mentirosa, né, que os inimigos mandaram para o rei da Pérsia na lição passada. Passaram-se de 15 a 16 anos. 15 a 16 anos a construção ficou parada. Nesse cenário aparece os profetas Ageu e Zacarias. O segundo objetivo era saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Então nós vimos que Deus sempre levantou profetas na terra. O autor cita o exemplo de Moisés, o exemplo de Elias, mas tem muitos outros, né? Jeremias, Isaías, né? Então Deus manifestava a sua manifestação através dos profetas, profeta Eliseu, né? E o subtópico 3 é explicar você deve saber explicar qual é o ministério profético à luz da Bíblia. Então, no Antigo Testamento, os profetas eram porta-vozes de Deus e eram buscados pelo povo, eram consultados pelo povo. No Novo Testamento, o profeta é aquele que trabalha no ministério da palavra, aquele que profetiza da palavra. Reforçando, ele pode ter o dom de profecia, que é diferente do dom de profeta. Mas, de uma forma geral, o profeta é aquele que tem o dom da palavra, aquele que ministra a palavra inspirado pelo Espírito Santo. Deus revela para ele mistérios da palavra e ele ensina a congregação, ele prega para a congregação. Tá? E também nós precisamos tomar cuidado porque o profeta do Novo Testamento não deve ser consultado como no Antigo Testamento. Então, se alguém tem aí umas manifestações e eu vou lá buscar a palavra de Deus, né? Você já tem a palavra de Deus, está aqui. Tá? Não vá engolindo qualquer tipo de profecia por aí, qualquer tipo de mensagem, né? As supostas mensagens de Deus. Tome cuidado com isso. Tá? Espero que esta lição tenha sido de bênção para você, né? Que você possa, se você gostou, deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal Análise Bíblica, você possa fazer a sua inscrição, né? Faça a sua inscrição. Não esqueça de acionar o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui em primeira mão. Minha oração é que Deus continue te abençoando e até a próxima, em nome de Jesus.